Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a cada um de vocês. Vamos nos achegando, vamos aqui nos ajeitando aí na poltrona, na cama, na cadeira. Vamos começar a nossa reunião, tá bom? Nós somos aqui 27 integrantes, né? Eu acredito que ainda tem alguns colegas que entrarão, mas pelo horário, né, já são 2h06, nós vamos começar. E aí, quem for chegando vai ficando a par do assunto que nós vamos tratar, tá bom? Qual vai ser a nossa dinâmica hoje? Qual vai ser o nosso roteiro? Basicamente, nós trataremos hoje da apresentação da proposta da coordenação de núcleo, né? Como nós havíamos combinado aí já desde a outra semana. A ideia é exatamente falar sobre o nosso eixo transversal, sobre a proposta de trabalho para o segundo bimestre, que é um bimestre curto e que vai exigir de nós aí uma certa organização com relação aos conteúdos. Depois dessa apresentação, a Beth, ela dará alguns avisos importantes, tá? E aí nós, então, encerraremos a nossa reunião depois disso. Tudo bem? Então, caso vocês tenham aí algum tipo de dúvida, aí vocês podem colocar no chat, eu vou tentar ler, e aí as meninas aí da coordenação também vão me ajudando com relação a alguma dúvida, tá bom? Então, eu primeiro apresento, falo a respeito daquilo que nós desejamos para o segundo bimestre, enquanto escola, e aí eu abro para vocês, a gente conversa um pouquinho, depois eu passo a palavra para a Beth para ela dar alguns avisos. Pode ser dessa forma? Tranquilo? Então, vamos nessa. Vamos começar. Inicialmente, gente, eu quero, então, fazer aqui uma apresentação de slides, né? Tomara que dê certo. Por gentileza, vocês me deem um retorno aí. Muito bem. Ótimo. Todo mundo visualizando? Tranquilo? Então vamos nessa. Pessoal, olha só. Essa conversa, até já adiantei aqui para alguns colegas, né? Para as coordenadoras aí de outra semana, pedi para que conversassem com vocês nas coordenações, né, de cada segmento, de cada ano. E aí, inicialmente, eu propus que nós conversássemos, né, que nós trabalhássemos nesse segundo bimestre em torno da temática do folclore. E aí eu pedi para que as coordenadoras passassem para vocês aquela fichinha, né, com aquela fichinha da coordenação de núcleo, para que vocês selecionassem os conteúdos, né, já com eixo transversal, com o tema do bimestre, com artista escolhido, com gêneros textuais, e aí o pedido era para que vocês selecionassem, né, colocassem nessa ficha, ou nessa tabelinha, os conteúdos, né? Peraí, gente, tem alguém entrando aqui. Deixa eu aceitar. Muito bem. E aí eu pedi para que as coordenadoras passassem para vocês, e vocês colocariam, então, nessa tabelinha, os conteúdos a serem trabalhados aí ao longo do segundo bimestre, né? E, inclusive, o quarto ano já fez mesmo, né, Núbia? Ontem a Thais, ela me passou. E aí, no finalzinho, então, aqui da minha fala, eu vou mostrar para vocês como essa ficha. Basicamente, a ficha é semelhante àquela que nós trabalhamos no primeiro bimestre. Vocês se lembram? Quando nós tivemos a nossa coordenação de núcleo, o nosso eixo transversal na época foi Educação para a Sustentabilidade, e o tema do bimestre foi sobre meio ambiente, preservação do meio ambiente, né? E aí nós estamos trabalhando nessa temática desde lá, né? E aí nós tivemos a pausa, então, a suspensão das aulas, retomamos, né, com aquele programa das aulas televisivas, né, e a ideia era nós seguirmos aquele programa, só que as aulas pela TV, elas foram suspensas, né, o que exigiu de nós, então, enquanto escola, uma organização de conteúdos, de seleção de conteúdos,
para que nós pudéssemos, então, trabalhar aí ao longo do segundo bimestre, né? E aí, nas circulares, em todos os documentos que orientam essa questão da organização do currículo, fica muito claro que a escola, ela tem a sua autonomia para fazer a sua organização, desde que a organização desses conteúdos, né, eles estejam de acordo com o currículo em movimento, de acordo com os ajustes que a Secretaria de Educação tem pedido aí nesses tempos de pandemia, né? Então, já que nós temos essa autonomia, já que nós não temos mais as aulas pela TV, então se faz necessário que nós, enquanto escola, organizemos os nossos conteúdos, selecionemos os nossos conteúdos. Uma vez que os conteúdos estejam selecionados, amarrados em torno de um eixo transversal, a partir disso dá para trabalhar, né? Então, nós já vamos começar a planejar as próximas semanas, né? Selecionar esses conteúdos, transformá-los em atividades, em intervenções, né? Pensar a avaliação em torno desses conteúdos. Então, uma vez que fica claro para nós, enquanto escola, aquilo que nós devemos trabalhar, o nosso caminho ele se torna um pouco mais organizado, um pouco mais previsível, né? Tendo em vista muitas variáveis aí que nós não controlamos, mas pelo menos uma vez que os conteúdos estão definidos, uma vez que o nosso programa de trabalho está organizado, isso gera em nós uma certa tranquilidade para montar essas atividades, para organizar as atividades na plataforma, né, para pensar, inclusive, a curto prazo, a questão do retorno também, né? Enfim, nós temos aí alguns ingredientes que exigem de nós, então, uma organização. Então, a nossa coordenação de núcleo, ela serve para isso. Então, se você, professor, se esqueceu, né, nós vamos nos lembrar hoje o que é a coordenação de núcleo, né? Essa ideia de nós organizarmos o nosso currículo, os nossos conteúdos, as nossas atividades e as nossas intervenções pedagógicas em torno de um tema comum. Ah, Reinaldo, mas esse tema ele pode engessar o nosso trabalho. Não, a ideia não é essa. A ideia é que, uma vez que nós selecionamos o tema, né, uma vez que nós escolhemos por que caminho andar, em vez de engessar, nós estaremos organizando o nosso trabalho de tal forma que seja sinérgico, né, que nós possamos ter uma certa unidade, né, que os anos eles caminhem juntos, que as coordenações de cada professor, de cada ano, se dêem em torno desse documento, em torno desse acerto, em torno desse combinado, para que a escola ela fale a mesma língua, né? Então, nós sabemos que as informações são muitas, são diversas, chegam a todo momento. Então, dentro desse cenário imprevisível, nós, enquanto escola, precisamos de uma certa organização de falar a mesma língua nesse sentido, né? Então, é por isso que nós faremos a coordenação de núcleo hoje, né? Então, hoje, último dia do primeiro bimestre, então, a partir de amanhã nós já entraremos no segundo, e esse bimestre ele irá até o dia 25, é isso? 25 de setembro, se eu não estou enganado, é isso mesmo, acho que é isso. Então, o nosso bimestre, ele vai até o mês que vem, ele é bem curtinho, né? Ele exige que nós sejamos cirúrgicos, né? Que nós selecionemos o conteúdo do conteúdo, que nós tenhamos claro quais os objetivos nós queremos alcançar com essas crianças nesse bimestre específico, nesse bimestre curto. Nós sabemos de todas as dificuldades que nós temos passado, muitas crianças ainda não acessaram, algumas crianças não deram sinal de vida, né? Algumas famílias têm se mostrado distantes ainda. Então, nós temos essas dificuldades. Só que dentro daquilo que nós, enquanto escola, podemos fazer, é necessário, então, estabelecermos esses objetivos, tá? Então, a nossa reunião de hoje é exatamente para isso, é para falar do eixo transversal, do tema do bimestre, do artista que nós queremos usar, né? E, de alguma maneira, utilizar esse artista aí como encorajador de novas atividades, de ideias diferentes, né? Eu acredito que vocês gostarão do nosso tema de hoje, tá bom? Então, uma vez introduzido aqui o significado dessa coordenação de núcleo, né, e para que ela serve, voltarei aqui à nossa apresentação.
Muito bem. Ok, pessoal. Então, olha só. Uma coisa que nós precisamos ter em mente, né? Quando nós vamos pensar o nosso planejamento, é importante darmos uma olhadinha no nosso calendário acadêmico, nosso calendário escolar, né? Então, esse calendário reformulado, que vai até janeiro, e especificamente os meses que contemplam o segundo bimestre, eles têm algumas datas aí, né, que são importantes para nós. São datas centrais e que o nosso trabalho ele precisa, então, de alguma maneira, contemplar essas datas não como ícones estáticos, né, mas como referências do trabalho, né, como marcos temporais do trabalho. Então, nesse sentido, olha só, gente, só em agosto nós temos o Dia do Estudante, né, lá para o dia 11, no dia 17 nós temos o Dia do Patrimônio Cultural, no dia 22 nós temos o Dia do Folclore, da Cultura Popular Brasileira, né, e no dia 25 de agosto é o Dia da Educação Infantil. Em setembro nós temos a Independência do Brasil, 7 de setembro, e nós temos também o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, no dia 21 de setembro. Essas datas, elas são importantes, e de alguma maneira, elas nos ajudam a entender quais tipos de eixos, né, seriam os mais adequados. Lembrando que o currículo em movimento, ele nos dá a possibilidade de trabalhar com 3 eixos transversais, né? Então, o primeiro deles é educação para a diversidade, tem educação para a sustentabilidade e tem também cidadania e educação em e para os direitos humanos. Então, diante dessas datas importantes, né, desses marcos temporais importantes, nós achamos adequado aí selecionar 2 eixos. O primeiro, educação para a diversidade, e o segundo, cidadania e educação em e para os direitos humanos. E aí, como tema do bimestre, baseado nesses eixos, nós teríamos folclore brasileiro e brincadeiras populares. A ideia, gente, é nós focarmos aqui, digamos assim, datas importantes nos 2 meses. Então, eu acredito que o mês de agosto é um mês muito voltado para a discussão do folclore brasileiro, para a discussão da cultura popular brasileira, do significado que ela tem, né? Inclusive as escolas, tanto privadas quanto públicas, elas se debruçam sobre esse tema, né? Pensam atividades sobre isso, pensam em festejos a esse respeito. Então, a ideia de trabalhar folclore vem exatamente dessa centralidade do mês de agosto. Mas, além disso, nós temos também, durante o mês de setembro, a independência do Brasil e o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E aqui entra um outro teminha, né, que seria a ideia de cidadania. Então, o que nós queremos? Primeiro, trabalhar o folclore nessa dimensão da diversidade, nessa dimensão de que existem expressões culturais, artísticas, regionais, que são muito diferentes umas das outras, principalmente com relação às regiões do Brasil. Nenhuma cultura ou nenhuma expressão cultural é maior, melhor, né, ou tem mais valor do que a outra. Todas essas expressões, elas estão em pé de igualdade, todas essas expressões culturais, elas têm valor, né? Todos os personagens do folclore, todas as canções, todas as brincadeiras derivadas dessa cultura, né? Todas as comidas típicas, todas as vestimentas, todos os festejos. Então, nós temos essa estrutura muito diversificada de expressão cultural, né? E a ideia, então, de selecionar o eixo da diversidade é para trabalhar isso. Nem tanto voltado para a questão étnica. O foco é mesmo na diversidade de expressões da cultura brasileira. E também na dimensão da cidadania, né? Na dimensão de que nós precisamos trabalhar com as nossas crianças a ideia de que elas são cidadãs, né? Ativas, conscientes, e essa cidadania ela pode ser expressa de várias maneiras, inclusive no direito de brincar, né? Inclusive no direito de expressar a sua alegria, né? A sua espontaneidade por meio das brincadeiras. Pessoal, eu vou interromper mais uma vez aqui a apresentação dos slides, porque tem alguém entrando agora. Só um momentinho. Ok.
Voltando. Muito bem, gente. Então, olha só, esses são os eixos. É por isso que eu quero trabalhar, que nós queremos trabalhar folclore brasileiro e brincadeiras populares, né? Na verdade, quando a gente fala das brincadeiras populares, é o recorte no tema. Nós sabemos que folclore brasileiro ele é muito amplo, né? Trata de muitas coisas, de muitas dimensões, desde dimensões que vão, que passam pelas festividades, né? Até as questões das comidas típicas, dos símbolos, né? Mas nós queremos dar uma ênfase especial à dimensão da brincadeira, que nós entendemos que é muito importante, né? Principalmente aquelas brincadeiras mais tradicionais, aquelas brincadeiras antigas, né? Aquelas brincadeiras que fazem com que a criança ela interaja com o seu par, né? Aquelas brincadeiras que de alguma maneira desconectem a criança desses aparelhos digitais, né, desses aparelhos audiovisuais, e faça com que ela se conecte a uma dimensão mais natural da vida, né, um espaço-tempo mais divertido, mais lúdico, etc. Então, nós entendemos, né, enquanto coordenação e direção, que trabalharmos nessa dimensão do folclore, da cidadania, da brincadeira, seria um caminho muito interessante para nós, enquanto escola, até setembro, né? Então, diante desses eixos, diante deste tema, né, que gira em torno do folclore, nós escolhemos aqui uma espécie de três tipologias ou três gêneros textuais, que tem tudo a ver com o tema, né? Então, quando a gente fala sobre folclore, sobre os personagens do folclore brasileiro, nós já pensamos em contos, em lendas, né? em narrativas que, de alguma maneira, encorajam as interpretações mais míticas, mais mágicas, com relação à nossa cultura, né? É muito interessante porque as nossas crianças, elas têm muita facilidade e têm muito gosto por tratar dos contos de fadas europeus, né? Então, todas elas conhecem as suas versões da Branca de Neve, da Bela Adormecida, né? Ou de contos mais clássicos, como Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, né? Então, essas histórias europeias, elas estão povoando o imaginário das nossas crianças e até o nosso também. Então, quando se fala em contos de fadas, nós automaticamente relacionamos a cultura europeia e aqueles símbolos, né, que são muito específicos do folclore europeu. Só que nós, enquanto brasileiros, temos os nossos mitos, temos os nossos contos, né? Então, nós temos as nossas histórias e as nossas narrativas. E a ideia é exatamente essa, trabalhar os contos e as lendas que são nossas. E aí também eu coloquei a questão da poesia, né? Por que poesia? O nosso folclore também se expressa por meio de canções diversas, né? Por meio de músicas, por meio de versinhos. E aqui eu poderia até citar a questão da literatura de cordel também, né? Então, a literatura de cordel, tipicamente nordestina, né? Com as suas xilogravuras bem interessantes, que expressam elementos mágicos, elementos míticos, né? da nossa cultura. Então, esses seriam os gêneros a serem trabalhados. E aí vocês, como professores, selecionariam esses gêneros, né? E os organizariam de tal forma que eles pudessem ser trabalhados aí ao longo de agosto e ao longo de setembro, tá? Nesse interim, né, seguindo esse caminho da diversidade, do folclore e das brincadeiras populares, nós escolhemos um artista que provavelmente vocês já conhecem, né, que é o Ricardo Ferrari. Ele é um pintor, já já vou mostrar para vocês algumas obras dele, e o Ricardo Ferrari, ele expressa muito nos seus quadros a questão da brincadeira, né, a brincadeira popular, a brincadeira tradicional, aquela brincadeira onde a criança solta pipa, se diverte com o peão, puxa o carrinho pela cordinha, brinca de pular corda, né? Interage com as outras crianças. Então, estes elementos, eles estão presentes na obra do Ricardo Ferrari. Eu vou mostrar para vocês aqui já já. Então, gente, quando a gente fala em coordenação de núcleo,
o que é importante nós entendermos? Que existem 4 elementos que, de alguma maneira, estruturam a nossa organização curricular, a organização do nosso trabalho pedagógico, né? Então, quais são eles? O primeiro elemento é o eixo ou os eixos transversais. Então, no nosso caso, escolhemos 2, né? Educação para a diversidade e cidadania e educação em e para os direitos humanos. Segundo elemento importante, o tema do bimestre, que deriva dos eixos, folclore brasileiro e brincadeiras populares. Terceiro elemento, a tipologia ou o gênero, ou os gêneros, né, textuais. No nosso caso, para esse bimestre, seria contos, lendas e poesia. E por último, o quarto elemento, então, seria o artista do bimestre, que de alguma maneira nos ajudaria a pensar em atividades que fossem interessantes, divertidas, né, para os nossos alunos. E nesse sentido, não é pensar apenas arte como um componente curricular isolado, mas pensar o artista, as obras do artista, a ideia que ele expressa nos seus quadros, de forma interdisciplinar nos outros componentes curriculares, né? Sim, produção textual, em artes, língua portuguesa, matemática, inclusive matemática, porque o Ricardo Ferrari trabalha com formas geométricas, né? Vocês vão ver isso já já. Então, as possibilidades de trabalho, a partir desses 4 elementos, assim, são muito interessantes para nós, né? Então, dito isso, eu gostaria de afirmar um princípio do nosso currículo que ele é muito importante para o trabalho. Então, qual é um dos grandes princípios do currículo em movimento? É o trabalho com a transversalidade, né? Então, os eixos transversais, ou temas transversais, ou esforço do professor em fazer com que uma disciplina se comunique com a outra, este princípio de transversalidade, ele embasa o nosso currículo. E ele também precisa embasar o nosso trabalho enquanto professores, né? Então, a transversalidade, ela nos ajuda a fazer com que os conteúdos sistematizados, que são conhecimentos sobre a realidade, eles se comuniquem com os conhecimentos da vida real ou da vida social do estudante, que no caso seriam conhecimentos da realidade ou na realidade. Então, o conhecimento sobre a realidade, ele conversaria com o conhecimento da realidade, né? Com o conhecimento que o aluno ele já tem, ele já supõe, né? E ele traz previamente. Então, os nossos estudantes, eles não são páginas em branco, né? Eles não são crianças que precisam ser preenchidas, né? Com conteúdos, com conceitos. Eles, enquanto sujeitos, têm as suas hipóteses sobre o mundo, hipóteses sobre a vida, hipóteses sobre a escrita, sobre a leitura, sobre a compreensão a respeito de geografia, de história. Eles têm as hipóteses a respeito das brincadeiras mais divertidas, né? Ou a respeito do que está acontecendo ao redor deles. Cada criança tem a sua hipótese específica sobre a pandemia, o que está acontecendo, porque não podem sair de casa. Então, essas crianças que não são páginas em branco, têm as suas hipóteses, têm os seus conhecimentos da realidade, né? Tem os seus princípios ali, e esses princípios de suas vivências, que em muitos momentos são princípios de senso comum, eles precisam se encontrar com aqueles princípios que são mais formais e sistematizados, que no nosso caso diz respeito aos conteúdos escolares. Então, quando há um esforço de fazer com que o conhecimento sistematizado e o conhecimento da vida real se comuniquem e se completem, isso faz mais sentido para o nosso aluno. E nesse sentido, gente, vocês, enquanto profissionais da educação, já estão aí amadurecidos, né, a respeito dessa ideia. E aqui eu trago um esqueminha que também faz parte do nosso currículo, faz parte dessa linha histórico-crítica da pedagogia, e é a linha que nós precisamos trabalhar. Então, um estudante, quando chega à escola, né, ou quando ele começa esse processo de construção do conhecimento, ele chega nesse processo com uma prática social inicial, com as suas hipóteses, com as suas teorias, inclusive hipóteses aí de acesso, né,
Como é que eu acesso o Google Sala de Aula? Como é que eu acesso o meu formulário? Como é que eu faço essa atividade? Então, quando ele chega inicialmente, isso para ele ainda é muito novo, né? É tudo muito novo. Mas mesmo sendo novo, ele tem a prática social inicial dele. E aí você, enquanto professor, começa a problematizar essa prática inicial. Você começa a lançar perguntas, você começa a desafiá-lo. Uma vez que você o desafia, você também começa a instrumentalizar essa teoria por meio de atividades, por meio de intervenções, por meio do formulário, por meio de outras atividades, por meio do videozinho, né? E uma vez instrumentalizando isso, interagindo com o aluno, com o estudante, ele vai, de alguma maneira, amadurecendo, trocando aquela experiência inicial ainda muito rústica, né, por uma experiência mais elaborada do saber, e aí ele atinge aquilo que nós chamamos de catarse, né, ou de síntese, aquele momento em que ele coloca para fora o aprendizado novo, a ideia nova, né, e isso leva a uma prática social final. Então, ou seja, qual é a finalidade do conhecimento? Qual é a finalidade do trabalho que nós fazemos junto aos nossos alunos? A finalidade não é o conhecimento em si mesmo, né? Mas é que ele leve esse conhecimento, essas novas ideias e essas novas experiências para a vida que ele tem no meio da família, né? Nos meios sociais onde ele atua. E uma vez amadurecendo essas ideias no meio social final, no dia seguinte ele vai estar lá, mais uma vez, para fazer a atividade, para acessar a plataforma, para ir para a escola, com as suas tentativas feitas junto à família, junto ao núcleo familiar, e com novas hipóteses sobre o conhecimento, sobre a vida, sobre os temas mais importantes. E aí, com essas novas hipóteses, ele vai ser provocado de novo, e esse é um ciclo virtuoso, né, que sempre acontecerá. Então, esse é o ciclo virtuoso, né, digamos assim, do conhecimento. A criança chega com a sua ideia inicial, você problematiza, você a desafia, você intervém, né? Tanto presencial quanto virtualmente, você instrumentaliza todas essas intervenções e isso gera nela, então, uma espécie de construção de conhecimento novo, né? De hipóteses novas, nós chamamos isso de catarse, de síntese, e vai levar para a sua família. Então, no dia seguinte, tudo de novo. Então, esse ciclo virtuoso, ele é importante para isso, né? E nesse sentido, nós queremos trabalhar a ideia do folclore, da cultura popular, né, da ideia da brincadeira, de resgatar elementos, né, que talvez não sejam tão interessantes, né, ultimamente. Então, nós vivemos num tempo onde o computador parece que é muito mais atraente do que uma brincadeira despretensiosa, né? Ou horas diante da TV também, parece que é muito mais divertido e mais lúdico do que você interagir com o irmão, com o primo, com a mãe, com o pai. Então, estas ideias, nós precisamos resgatá-las, né? Nós precisamos também problematizar todo esse conceito que nós estamos vivendo. Então, o ensino remoto, ele é mediado por novas tecnologias. Nós precisamos do computador, do tablet, do celular, da TV, né? Só que, enquanto escola, enquanto educadores, nós precisamos também lançar uma reflexão para as famílias e para as nossas crianças, né? E não precisam ser reflexões densas, né, profundas, mas reflexões simples que as levem a entender que existem elementos que são importantes para a nossa vida. Conversar com o outro, né? Então, assim, num tempo desse, por exemplo, você problematizar a ideia do abraço, a ideia da presença, da proximidade, né? A ideia da amizade, a ideia de brincar com o outro, a ideia de que o pai e a mãe precisam dar atenção aos seus filhos, né? Então, essa é uma grande oportunidade que nós temos, enquanto sociedade, de parar um pouco e de olhar para aquilo que nós temos vivido, né? Nesse sentido, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma citação do nosso currículo em movimento, lá dos pressupostos teóricos, eu acho muito interessante, porque diz assim, historicamente, a escola tem excluído de seus currículos narrativas das crianças, dos negros, das mulheres, dos índios, dos quilombolas, dos campesinos
dentre outras, né? Dentre outros conhecimentos, dentre outras narrativas. Então, a escola, infelizmente, aí ao longo dos últimos tempos, ela sempre reforça uma ideia hegemônica sobre alguns conhecimentos em detrimento de outros. Então, por isso que quando nós falamos de cultura, né? O que vem à mente? Beethoven, né? O que vem à mente? Cândido Portinari, né? Também, música clássica, música erudita, arte clássica, né? Pinturas clássicas, Mona Lisa, etc., né? Só que existem outros elementos da cultura que são também igualmente importantes e que são deixados de lado, e que são excluídos. E o currículo, em muitos momentos, ele deixa essa parte. Ainda bem, né? Ainda bem que nos últimos anos a nossa rede ela tem problematizado isso. Ela tem trazido para o contexto do currículo e das discussões que organizam o currículo, né, outras culturas quilombolas, né, visões sobre os movimentos feministas, né, visões sobre as cosmologias indígenas, e até mesmo as opiniões que as crianças têm sobre a escola, sobre a sua vida. Por isso que a gente trabalha a questão da plenarinha, por exemplo, na Secretaria de Educação, né? E existe aí uma ênfase tão grande que na educação infantil nós trabalhamos a questão da autonomia com essas crianças, né? Que todo o trabalho gira em torno de uma intervenção lúdica, mas que essa criança se coloque, que essa criança fale, que essa criança se expresse, que essa criança seja ativa, né? Então, a nossa rede ela tem amadurecido nesse sentido. É preciso melhorar muita coisa, mas, em contrapartida, nós temos amadurecido. Nós temos reconhecido que algumas narrativas, que alguns conteúdos e que alguns temas têm ficado de fora e que nós precisamos, então, retomá-los. E eu acho que isso tem tudo a ver com os nossos eixos e tem tudo a ver com a nossa proposta de trabalhar folclore e cultura popular ao longo desse bimestre. E nesse sentido, gente, olha só, o primeiro tema, então, o primeiro eixo, educação para a diversidade, o segundo eixo é cidadania e educação para os direitos humanos. É interessante aqui, e mais uma vez eu afirmo isso, a ênfase do eixo da diversidade, nesse momento, não está voltado para a questão étnica. Nós vamos trabalhar a questão da educação para as relações étnico-raciais mais no terceiro bimestre, né, na ocasião ali da consciência negra, etc. Mas o aspecto que nós gostaríamos de salientar dentro da diversidade é a múltipla manifestação cultural, né? O Brasil ele é um país festivo e festeiro de norte a sul. Se você analisa cada região, cada estado, você vai descobrir um monte de festas, um monte de celebrações. Muitas celebrações relacionadas às religiões, outras de cunho secular, mas todas essas celebrações dentro do contexto da cultura popular e do folclore. Então, você vai no norte, tem o boi-bumbá, né? Você vai para o Nordeste, tem a festa de São João, tem a quadrilha, tem o forró, tem o chachado, e aí você vai descendo, né? E aí você vai conhecendo a catira, o sertanejo, e outras expressões musicais, né? Você vai conhecendo festas, a marujada, a festa do Divino Espírito Santo, a própria festa do Boi-bumbá, né? E o São João. Então você percebe que a cultura brasileira é uma cultura festiva e festeira, e é uma cultura rica em símbolos, né? Rica em cores. Então você tem diversidade de vestimentas, diversidade de comidas, diversidade de palavras, diversidade de expressões, né, de vocabulário, e também diversidade de brincadeiras. Muitas brincadeiras. E brincadeiras que têm nomes diferentes de um lugar para o outro, mas que no final das contas é a mesma brincadeira, ou que tem ali uma pequena variação, mas é sempre a mesma coisa, né? E aí a ideia é nós trabalharmos a diversidade numa perspectiva que eu acho muito legal, que o Boaventura de Souza Santos ele traz para nós. O Boaventura de Souza Santos ele é um sociólogo português,
Ele trabalha muito com a questão da multiculturalidade, e essa citação dele é muito interessante, porque quando nós pensamos sobre diversidade, parece que a gente fica muito naquele raso, do tipo, a gente precisa respeitar a diversidade, né? A gente precisa respeitar as diferenças, mas existem alguns significados mais profundos, né, a respeito da diversidade. Então, a diversidade, ela não pode ser utilizada, por exemplo, como desculpa, né, para que eu não reconheça aquilo que me liga ao outro. Então, a diversidade, ela tem uma dimensão de igualdade, da ideia de igualdade, mas também tem uma dimensão da diferença. Então, são duas faces da mesma moeda. Então, eu preciso respeitar a diferença do outro, não utilizando essa diferença para rebaixá-lo, né? Ou para dizer que eu sou melhor que ele, mas é no sentido de dizer que existem muitas humanidades em jogo, né? Muitas expressões culturais em jogo, e ao mesmo tempo também reconhecendo que, mesmo diferentes, né, nós temos alguns símbolos que nos ligam, né? Desde a questão da dignidade da pessoa humana, como também aqueles símbolos considerados nacionais, né? Então, quando o folclore surge, enquanto instituição no Brasil, surge exatamente para dar aos brasileiros uma noção de ligação, de unidade, né? No sentido de mostrar para nós um povo tão diferente, né? De cores diversas e de problemas diversos também, né? A nossa sociedade, ela é uma sociedade diferente, mas também é desigual em vários níveis, né? Mas quando o folclore ele é instituído, então, como data, como instituição, né, ele é instituído no sentido de nos fazer olhar um pouco para trás, percebemos que nós temos uma história comum, e essa história comum ela precisa nos ligar, ela precisa fazer com que nós conversemos sobre os pontos que nos aproximam enquanto brasileiros, né? E nesse sentido, o folclore ele é muito importante porque ele quebra um pouco aquela ideia convencional de que cultura é só a cultura erudita. Não, você tem a cultura popular, expressão do povo, né? A própria ideia do folclore, da etimologia da palavra, vem disso, né? Então, quando surge lá em 1846, né, pelo inglês William, até fiz uma pesquisinha, William John Thomas, lá em 1846, na Inglaterra, ele cunhou essa expressão, e aí o que ele queria, né, uma vez criada a expressão? Ele queria, por meio dela, condensar todas as histórias, todas as mitologias, todas as expressões populares, canções, cantigas, contos, festejos, né? Todos os elementos que, de alguma maneira, expressa o que o povo, né? o que a massa desse povo cultiva como valor. Então, você tem tudo condensado em torno da palavra folclore, né? É muito interessante, porque o termo ele é criado em 1846, mas só em 1965, olha só em 1965, ainda bem no iníciozinho da ditadura militar, nós temos a instituição do folclore no Brasil. Então, no dia 22 de agosto, é o Dia Internacional do Folclore. Todos os países comemoram, né? Não somente o Brasil. Mas, enquanto instituição, nós só temos essa organização, e ainda por decreto, né? Por decreto ainda. Lá do Castelo Branco, né? Decreto do General Castelo Branco, lá em 1965, né? 1965, o Castelo Branco, então, decreta de que o folclore seria instituído e que serviria de uma data para que nós conversássemos a respeito dos elementos que nos unem enquanto cultura, mas também dos elementos diversificados dessa cultura, etc., né? Nós sabemos que, no primeiro momento, essa ideia de unir o povo em torno de um tema é muito ligada à questão do controle sobre a sociedade mesmo, nós sabemos disso, mas quando se fala em cultura popular, as coisas não saem como os governos desejam. Então, se no primeiro momento eu tenho a instituição do folclore para fazer com que
gere no povo brasileiro, né, castigado, sofrido, cheio de problemas econômicos, sociais, né, de discriminações diversas, né? Uma vez que eu tenho instituído isso pelo governo, no sentido de apaziguar, eu tenho também a criação de elementos que fogem aquilo que o governo desejaria, né? Então, a cultura popular, de alguma maneira, ela é subversiva, né? Ela quebra um pouco das regras, né? Então, enquanto para nós brasileiros, no início do século XX, o modelo a ser copiado era a França, por exemplo, né? Com seus bailes chiques, com suas canções eruditas, né? Com as suas valsas e com suas danças ritmadas, aí de repente no Nordeste você tem a criação do chachado, do baião, do forró, né? Que não tem nada de muito controlado, muito pelo contrário, você tem as expressões rítmicas, emocionais, à flor da pele, né? Então a cultura popular, ela não está a serviço de um governo, de um Estado, mas ela é a expressão pura mesmo do que um povo entende como valor, né? Como expressão genuína. Então, uma vez que nós justificamos aqui a utilização desses eixos e desses temas, gente, vale então ressaltar isso, que o folclore, ele envolve brincadeiras, ele envolve artesanato, ele envolve música, envolve dança, envolve festa, né? Expressões artísticas e culturais das mais diversas, artes das mais diversas, e a ideia é que nós olhemos para aquelas expressões folclóricas que por muito tempo foram colocadas de escanteio, né? Como a expressão do currículo diz, historicamente foram renegadas, colocadas de lado, como se não fizessem importância, né? A mesma coisa se aplica também à questão das brincadeiras, né? Parece que é proibido, parece que é um imenso desaforo quando você vai propor para uma criança que ela crie o próprio brinquedo, né? Que ela crie a própria historinha, que ela dramatize os bonequinhos feitos pelas suas próprias mãos, que ela aprenda o que é um peão, o que é um carrinho de lata, né? Que ela tome gosto pela pipa, né? Que ela ache prazer, uma vez pulando amarelinha, pulando corda, né? Enfim, então esses elementos, para a nossa cultura hoje, são bem desvalorizados, né? Uma cultura que valoriza muito os jogos digitais, que valoriza muito as tecnologias audiovisuais. Então, de alguma maneira, a gente precisa refletir um pouco sobre isso, né? A gente precisa utilizar essas tecnologias a nosso favor, no sentido de fazer com que elas reforcem elementos que são importantes para a nossa cultura, e não romper com esses elementos, né? Então, não é porque nós estamos em quarentena, não é porque nós estamos sendo mediados pelo computador e por outros aparelhos, que nós vamos desconsiderar elementos da nossa cultura e que nos fazem brasileiros efetivamente, né? Então, eu acho que essa é a grande reflexão. Então, nesse sentido, gente, só reforçando, os gêneros, né, a serem trabalhados nesse contexto de folclore e de brincadeiras populares, nós achamos os mais adequados aqui os contos, né? Os contos, as lendas, a poesia, e aí você pode trabalhar a questão das músicas e da própria literatura de cordel, né? As possibilidades, elas são muitas, tá? Inclusive, eu quero ouvir vocês com relação a isso. Quem é o nosso artista, pessoal? Já tô chegando ao final, tá bom? Quem é o nosso artista? O Ricardo Ferrari. Ele é um pintor mineiro, né? É um sujeito que passou a infância nesse contato com a terra, com o solo, com os brinquedos e as brincadeiras mais tradicionais. E o Ricardo, ele é muito incrível porque ele pega todos esses elementos da sua infância, elementos mágicos e tradicionais, e os transforma em pinturas belíssimas. Então, para vocês terem uma ideia, olha só o que ele já criou, pessoal. O que está presente nas obras do Ricardo? Brincadeiras tradicionais, brincadeiras populares, brincadeiras de rua, bolinha de gude, peão, né? Percebam que as brincadeiras se dão num contexto de ar livre e num contexto de interação com os outros, de interação com os animais, né?
Outro elemento importante também da obra do Ricardo é que ele trabalha com formas geométricas, né? Então dá para perceber a questão aí dos círculos, né? Das esferas, a questão dos cilindros, né? Dos triângulos. Então, a obra em si mistura também elementos de cores quentes e frias, né? E sempre, gente, retomando essa ideia tradicional brasileira de que a rua, né? A rua é o lugar próprio da criança. Interessante isso, né? A rua é o lugar próprio da criança, por mais que não seja permitido sair na rua hoje por causa da quarentena, por causa do isolamento social. Por mais que os espaços urbanos sejam perigosos em muitos momentos, pela criminalidade, pela violência, né? Pelas ruas que em vez de ter gente, você tem mais carros, né? Então, nós temos uma inversão de valores, né? De uma cidade que se expande infinitamente, que tira o espaço da brincadeira, da recreação e do lazer, e coloca nesse espaço, então, carros, prédios, calçadas esburacadas, né? Etc. Então, um contexto de brincadeira, como esse que o Ricardo nos coloca, é um contexto muito diferente do contexto que nós temos hoje, por exemplo. E essa é uma ideia, né, que vocês podem explorar com os meninos, né? Muito interessante. Tem uma historiadora chamada Mari Del Priore. Ela escreveu um livro chamado História das Crianças no Brasil. Em um desses capítulos, ela trata sobre as crianças indígenas, os chamados curumins, né? E aí, quando os jesuítas chegam aqui, lá em 1549, com a missão de catequizar aqueles índios, né? Convertê-los ao cristianismo, levar a eles a civilização e a salvação. E aí os jesuítas, eles começam a pensar como é que eles levariam a mensagem, né? E aí eles então perceberam que o caminho seria pelos curumins, pelas crianças, que seriam mais moldáveis, né? E aí a Mari Del Priore, nesse artigo, né, desse livro, ela fala que os curumins, por mais que fossem abertos, né, a ouvir os jesuítas, eles imprimiam nessa cultura jesuítica também os seus ritmos, né? E aí a Mari Del Priore, ela relata que nas missas, né, que aconteciam nesses atos públicos, né? E aí à frente da procissão ou atrás iam os curumins, assim, batucando, né? Dançando, com seus penachos, né? Com a sua característica, com a sua cultura. Então, batucando, ritmando, cantando, se divertindo, brincando, num lugar que tradicionalmente, num espaço-tempo que tradicionalmente não seria para diversão, não seria para sorrisos. Uma vez que você está numa procissão religiosa, você precisa ter um porte um pouco mais respeitoso, né? Então, desde a nossa gênese, as nossas crianças são crianças festivas, festeiras, brincalhonas, né? Que de alguma maneira subvertem a ordem, né, da procissão tranquila pelas batucadas e pelas manifestações espontâneas, né? Então, os curumins, passando pelos meninos de rua, que historicamente foram chamados de trombadinhas, de pivetes, né? Então, a infância no Brasil, ela tem vários momentos, né? Momentos mais delicados que outros. Nós vivemos num tempo onde a infância ela é protegida, inclusive por lei. Só que nem sempre foi assim. Mas, mesmo não sendo assim, a gente percebe um movimento histórico de crianças e de adolescentes que sempre tiveram gosto pela brincadeira, pela festa, pela celebração, né? E a ideia, então, gente, trabalhando aqui o nosso folclore, é exatamente resgatar um pouco dessa nossa raiz, né? Então, como é que essas crianças podem brincar em suas casas? Né? Quais brincadeiras podem ser pensadas para ela a partir aí das obras do Ricardo Ferrari, a partir
das musicalidades muitas, né, que nós temos, das brincadeiras também, dos personagens do folclore, do Saci, né, da Yara, do Curupira, né, que eles adoram, né, os meninos adoram essas figuras, né, as histórias sobre eles. Então, como fazer para que o cotidiano dessas crianças, que nesse momento estão em quarentena, né, a gente sabe que tem crianças que não ficam, né, a gente sabe disso, né, muitas ficam pela rua sem máscara, inclusive, principalmente na nossa comunidade, mas como fazer para que as nossas crianças elas tenham uma rotina mais divertida, mais interessante, mais engraçada, mais produtiva, né? Então, é um tipo de reflexão que nos cabe e que está dentro do trabalho que nós temos feito aí nessas últimas semanas. Se, algum tempo atrás, nós estávamos pensando em como seria o nosso trabalho, né, com a ansiedade de fazer com que esse trabalho entrasse aí numa rotina, hoje a nossa preocupação ela passa a ser outra, né, no sentido de qualificar o nosso trabalho. Então, hoje nós temos conversado, por exemplo, a nossa conversa de hoje é sobre a organização dos nossos conteúdos, sobre seleção dos nossos conteúdos. A gente já está conversando também sobre avaliação, como avaliar essa criança, como fazer o relatório, né? E daqui a pouquinho nós já vamos falar sobre a reunião, né? Como a gente faz um conselho de classe, e a ideia é fazer com que o trabalho ele seja aperfeiçoado, ele seja melhorado sempre, né? E aí, gente, só para encerrar, né? Vai fazer quase uma hora que eu estou conversando. Então, para encerrar, eu pedi que as coordenadoras elas enviassem para vocês uma fichinha semelhante a essa aqui. E aí eu pedi para que elas explicassem, né, para que vocês, professores, selecionassem os conteúdos que vocês acham adequados e pertinentes para esse segundo bimestre. O quarto ano, inclusive, já fez, os professores do quarto até fizeram ajustes, né, nessa tabelinha que eu dei. Então, por exemplo, eles retiraram o ensino religioso e colocaram produção de texto, né, organizaram da maneira que seria mais adequado, né, para o trabalho que eles têm feito, mas dentro dessa perspectiva, achei muito interessante também. Então, a tabelinha é para que vocês selecionem os conteúdos a serem trabalhados, tá? E aí eu peço que esses conteúdos que essa fichinha seja, então, encaminhada, né, tanto para as coordenadoras quanto para mim, se possível, né, se possível, até o final dessa semana, para que a gente tenha, então, em mãos o programa de conteúdos que nós precisamos trabalhar ao longo do segundo bimestre. Reinaldo, e no terceiro bimestre? No terceiro bimestre, nós faremos uma outra coordenação de núcleo para pensar num outro eixo, num outro tema. Então, o nosso caminho aqui é um caminho sobre o segundo bimestre. Tá bom? Muito bem, então eu gostaria de encerrar aqui a minha fala. Vou voltar aqui. Tananã. Ufa! Enfim, gente, deu certo aqui. Então, olha só, antes de ler aqui algumas coisas que vocês colocaram, assim, uma coisa que vocês precisam ter em mente. A cultura brasileira, gente, essa ideia que nós temos, a cultura brasileira é riquíssima, a nossa identidade é muito rica, né? Os elementos da nossa cultura são riquíssimos, são vastíssimos. A gente precisa recorrer a essa cultura para nos reconhecer enquanto brasileiros. Essa ideia é uma ideia muito recente. Então, por exemplo, até o segundo reinado, né, com Dom Pedro II, ali depois de 1840, né, que começa a haver um esforço de valorização da nossa cultura, porque até então, essa ideia de olhar para o Brasil como um país mestiço e valoroso não existia ainda, né? E o Dom Pedro II, então, como mecenas da arte, né, a história diz isso, ele vai ali encorajando, né, os núcleos intelectuais do Império a criar narrativas sobre a nossa história.
Então, essa ideia, por exemplo, que nós temos da mistura de povos, dos indígenas com o europeu e com o africano, né, essa mistura harmônica, essa mistura caudalosa, né, que nos caracteriza como um povo miscigenado, como um povo multicultural, essa é uma ideia lá de 1840, 1850, que perde valor na virada do século, e aí é retomada com Getúlio Vargas, né, com o nosso queridíssimo Getúlio Vargas, no período do seu governo, encorajando, então, aos escritores para escreverem suas histórias sobre o Brasil. Macunaíma, né, inclusive, é um desses modelos. Encorajando também os cantores para criarem as suas canções, as suas músicas, e para que nós tivéssemos, né, uma valorização de nossa história. É claro que cada governo, né, em cada tempo, tem o seu nível de interesse quando encoraja isso. Mas, como eu disse para vocês, a cultura popular é um elemento tão imprevisível que foge ao controle e ao domínio dos governos, né? Então, é por isso que nós temos produções diversas, e canções diversas, danças diversas, festejos diversos, versões da história muito diversificadas, porque nós, enquanto cultura, apesar de que quiseram, então, inventar uma cultura e criar uma cultura, né, nós, enquanto brasileiros, enquanto povo brasileiro, nós sempre desobedecemos, né, a política daquilo que é culturalmente correto, sabe, daquilo que tem que ser considerado cultura, aquilo que não é, joga de lado. Então, nós sempre, ao longo da nossa caminhada, a gente sempre foi muito rebelde nesse sentido, né? Então, todos os ritmos, cheiros e cores e sabores, né, que o Brasil tem, não é resultado de decretos, né, como o do Castelo Branco, lá em 1956, para instituir o Dia do Folclore, né, para instituir a cultura popular brasileira. Ele institui, o Estado institui, mas somos nós que criamos, né, e que criamos das diversas formas. Assim. A gente precisa valorizar isso. Muito bem, então falei demais, né? E a ideia, gente, do trabalho é exatamente essa, tá bom? Aí, olha só, a Antonieta colocou aqui, coloquei nas salas no formato Google Docs, aí dá para vocês mexerem. Isso mesmo, tá, com relação ao arquivo, né? Eu pedi para as meninas passarem para vocês. Muito bem, a Gleide colocou, gosto da chamada rebeldia, isso mesmo, nós somos rebeldes, subserviência não mais, né? Nem a portugueses, nem a ingleses, nem a norte-americanos, nem ao mercado. Nada de subserviência. A gente precisa viver a nossa história, né? Valorizar os elementos encorajadores, os heróis, as figuras importantes, né? Os elementos que nos fazem efetivamente brasileiros. Apesar de nós sermos uma nação nova, né? Estamos ainda nos fazendo e nos construindo. Nós temos ainda elementos, assim, nós já temos elementos muito interessantes que nos fazem diferentes de qualquer outra nação do mundo, né? O nosso folclore, ele é riquíssimo nesse sentido. E as brincadeiras também, né? As nossas brincadeiras, as nossas diversões e aquilo que nós experimentamos na infância, né? Nós não podemos deixar isso morrer nas nossas crianças e nos nossos alunos. Então, nós, enquanto escola, enquanto instituição, guardiã, defensora das tradições, né? E da cultura brasileira, a gente precisa pensar a respeito disso, tá bom? Então, gente, esse é o fundamento teórico, tá, do nosso caminho, enquanto escola. E aí eu gostaria, então, assim, de contar com vocês nessa seleção de conteúdos, nessa organização dos conteúdos na fichinha, né? E aí que vocês nos enviassem depois para que a gente possa, então, ter uma visão sobre o que vocês trabalharão, mas que esse trabalho esteja em torno disso, do trabalho com a diversidade, do trabalho com a cidadania, e, acima de tudo, de um trabalho que valorize elementos brincantes da nossa cultura, tá? Muito importante isso. Neste tempo, né? Nesse tempo louco aí de pandemia, a gente precisa reforçar isso nos nossos alunos, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, e aqui eu abro para questionamentos, né? Ou para alguma colocação
Então, fiquem à vontade. E aí, depois desse momento de fala de vocês, eu vou passar para a Beth. Tudo certo? Tá todo mundo rebelde, ninguém quer falar. Essa rebeldia não é legal, não. Muito bem, gente. Tá bom. Então, já que os colegas não querem dizer nada, assim, já que vocês não querem expressar nada agora, né? Talvez estejam digerindo aí esse tanto de informações, pelo menos eu gostaria que vocês fossem simpáticos à proposta, né? Vocês gostaram, pelo menos? Vocês gostaram? A gente pode caminhar por aí? Porque isso aqui é uma proposta, né? Então, diz respeito ao nosso trabalho. Podemos caminhar por aí? Sim? Sim, eu não estou falando nada porque ainda não discutimos e não fizemos ainda, né? Então não dá para falar nada agora, não. Não, tudo bem, tudo bem. Vocês ainda têm um tempo na coordenação de vocês, né? Para conversarem, pensarem, selecionarem os conteúdos, tranquilo. Sim, tá? Mas achei muito bacana e muito boa a fala. Ah, que bom, que bom, que bom. Então, quando a gente tem esse horizonte mais claro, pessoal, eu acredito que o trabalho fica mais legal, né? Muito bem. Então, gente, obrigado pela atenção, tá? Pela consideração de me ouvir. Espero que a gente caminhe nesse sentido, lembrando também que existem outras necessidades para trabalharmos, né, como a questão da avaliação, do relatório, de conselhos de classe. A gente ainda está pegando algumas informações importantes, e a ideia é que semana que vem a gente converse sobre avaliação e sobre relatório aqui. Eu sei que vocês têm assistido aí as lives com o professor doutor Eri, né, da nossa rede. Tem sido muito interessante, mas eu acho que seria legal a gente discutir, conversar, né? Então, provavelmente na quarta que vem a gente fale sobre isso, tá? Sobre relatório, sobre avaliação e sobre os próximos passos com relação a essa análise dos alunos. Pois não? Como você disse aí, a gente só vai falar sobre isso na próxima semana. Mas vocês já têm alguma data ou alguma previsão para a gente entregar esses relatórios, ou então alguma coisa para nos auxiliar a construir esse relatório, algum tipo de informação, alguma coisa mais concreta? Seu áudio está bloqueado e ninguém te escuta. Rinaldo, liga o microfone, está desligado. Desculpa, gente. Não, como eu estava dizendo, a formação é para quarta que vem. E aí é interessante, na formação, a gente discutir, por exemplo, o modelo que o Elcio disponibilizou, né? Então, naquele modelo, nós temos ali alguns aspectos que precisam estar no relatório, né? Que são aspectos mais clássicos, né? Então, por exemplo, o que o aluno conseguiu alcançar, a habilidade que foi desenvolvida, a intervenção que você conseguiu, né? Se o desempenho dele foi satisfatório ao longo do bimestre, quais aspectos ele precisa melhorar. Então, assim, esses elementos, eles são mais tradicionais, eles precisam estar ali. Só que, ligado a isso, existem outros elementos, né? Que dizem respeito às particularidades do nosso trabalho hoje. Então, se o aluno acessou, se ele tem acessado regularmente, se ele não tem acessado, então, outros elementos que precisam estar ali. Então, a ideia é que a gente converse sobre isso quarta-feira que vem, tá bom? Sobre entrega de relatório, gente, já que, assim, a recomendação que nós tivemos da Secretaria de Educação é que os relatórios do primeiro bimestre sejam entregues juntamente com os do segundo, né? Então, como o segundo bimestre encerra-se lá em 25 de setembro, e nós precisamos dos relatórios para dar uma lida, né, etc. Então, a ideia é que lá para o dia 15, né, do início da segunda quinzena de setembro, vocês nos entreguem essa versão preliminar
para que a gente leia, né, e dê um retorno para vocês. Mas no calendário de setembro, que nós vamos entregar para vocês a partir da segunda quinzena desse mês, já vai ter uma data especificando o dia que vocês precisam entregar. Tá bom? Beleza. E com relação ao dia 8, como é que a gente vai fazer? A gente vai falar a Beth vai falar sobre isso. A gente vai conversar agora com vocês. Sobre o dia letivo de sábado, né? A gente já vai conversar com vocês. Tá? Beleza. Muito bem, pessoal. Mais alguma coisa? A Kelly colocou ótima pergunta. Qual data teremos que entregar os aves? Então é isso, tá, Kelly? Provavelmente no início da segunda quinzena de setembro. Mas a gente vai definir a data e passar para vocês previamente. De todo modo, vocês têm ainda um tempo bom, né? De agosto, início de setembro ainda, né? Para vocês pensarem a redação do relatório e pensarem nesses elementos que precisam estar lá, tá bom? Muito bem, pessoal. Eu vou passar a palavra para a Beth, que ela tem alguns avisos importantes aí a dar. E aí a gente conversa também sobre o dia letivo do sábado, tá? Beth? Boa tarde, gente. Estou no carro, estou resolvendo um monte de coisa ao mesmo tempo e participando da coletiva, tá? Reinaldo, primeiro em relação à sua proposta, né, sobre o tema a ser trabalhado, eu gosto muito, né? A nossa cultura é muito rica e eu acho que as nossas crianças precisam realmente resgatar, apesar de tudo que nós estamos passando, mas precisa resgatar essa questão do brincar, né? É muito importante. Gente, então vamos lá. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o fechamento do bimestre. Nós recebemos hoje uma orientação da Unipro falando que há a possibilidade de prorrogar o fechamento do diário. Eu sei que tem muitos professores aí desesperados, preocupados, muitos pais ainda não aceitaram a plataforma, não houveram atividades ou devolveram para metade. Então, conversando com o Elcio, a gente decidiu o seguinte, quem quer fechar o diário agora, que já está tudo ok, pode fechar hoje sem problema, tá? Mas aí a gente está querendo estender mais um pouquinho até o dia 14/8, que é sexta-feira que vem, para que os pais consigam ainda mandar alguma atividade, tá? Então, o que a gente achou por bem fazer? A gente vai esperar mais um pouquinho. Eu queria para vocês que não falassem para os pais que tem mais esse tipo, não, tá? Porque se a gente falar isso, eles vão deixar para correr atrás sexta-feira da semana que vem. Então, que isso fique só entre a gente e a gente continue pressionando os pais. Eu estou fazendo várias ligações, passando o dia inteiro ligando, e a gente está tentando ver o que a gente consegue. Então, o que eu quero deixar certo com vocês? A gente espera até semana que vem e fecha o diário dia 17/8, tá? Na outra segunda-feira. E a gente vai continuar correndo atrás desses meninos e vendo que o primeiro e o segundo, por conta justamente dessas coisas. Então, assim, que a gente, se eles fizerem isso, vai ser ótimo, porque no decorrer do segundo bimestre vocês podem estar recebendo atividades do primeiro e lançando presença para criança. E aí, conversando com o Elcio, ele até sugeriu que a gente deixasse presença para todo mundo e fosse lançando as faltas à medida que os meninos não devolvessem as atividades, tá bom? Então, a gente vai aguardar mais semana que vem. Quem já está com tudo ok, pode fechar. Ou o professor que decidir, não, eu quero fechar, pode fechar, não tem problema. Tá? Se for preciso abrir futuramente, aí o Elcio disse que fala com ele e ele abre o primeiro bimestre de novo. Claro que a gente sabe que não é o ideal, né? Mas, assim, gente, a gente está muito preocupado porque tem um número muito grande de alunos ainda que não devolveram as atividades, os pais não estão conseguindo fazer, ou muitos mesmo, não querem. Inclusive, conversando com duas professoras hoje, elas falaram que a mãe simplesmente, as duas mães, falaram que simplesmente se reprovar não tem problema. Então, assim, elas realmente abriram mão
né, de ajudar o filho. Algumas eu sei que tem alguns problemas realmente, que é mais difícil, mas outras não. Então, assim, a gente está tentando se adaptar. Alguns professores me procuraram. Eu estou imprimindo as atividades, estou deixando na escola para os vigilantes entregarem. A gente está fazendo o que a gente pode, né? Infelizmente, nem todas as mães assumem realmente o compromisso. Então, a gente vai tentar mais essa semana e ver o que a gente consegue, tá? Então, resumindo, a gente vai aguardar mais semana que vem. Dia 17 a gente fecha o diário e, se por acaso aparecer algum aluno devolvendo atividade, você queira abrir o diário, o Elcio vai abrir para vocês, tá bom? Tranquilo assim, gente? Pode ser assim? Mas quem quiser fechar, pode fechar, não tem problema, tá bom? Fechado? Beth, sobre o sábado letivo. Tá. Gente, eu sinceramente não me atentei para esse sábado letivo, que é agora, né? Essa semana. Mas se está no calendário e é dia letivo, a gente precisa dar aula, né? Não tem como fugir disso, porque é para completar recompor o calendário, o calendário. E aí, então, aula normal no sábado, né? Eu acho que se vocês tiverem interesse em já resolver atender as crianças logo de manhã, por mim não tem problema, tá? E aí você vai combinar direitinho com a turma, o horário, mas é dia letivo normal, lançar no diário normal, dar atividade normal, devolução de atividade, como tem que ser um dia letivo, tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Beth, Kelly. Oi, Kelly. Teria um dia certo marcado para uma reunião com os pais? Ou a gente pode fazer no sábado, letivo? Não, na verdade, Kelly, o que eu queria fazer? Eu até vou conversar com o Reinaldo sobre isso, para a gente tentar fazer um conselho de classe, né, pelo Meet, tentar resolver isso, para depois a gente fazer a reunião de pais, né? Então, eu gostaria que esperasse mais um pouquinho, tá bom? Até a gente se organizar direitinho, fazer esse conselho de classe e conseguir fazer essas reuniões, tá? Beth, Mais alguma dúvida? De alguma questão? Oi. Eu conversei com o Elcio sobre isso, a respeito desse dia letivo, e ontem, na coordenação do quarto ano, a gente resolveu, por bem, fazer um pré-conselho. Não é um conselho de fato, mas é um pré-conselho. A gente já vai deixar algumas coisas pré-estabelecidas nessa nossa reunião. Vamos passar a demanda para a Fabíola, a nossa coordenadora, e ela vai passar o que tiver que ser passado para a direção, enfim. E até uma sugestão que eu dou para os colegas, né, se quiserem e tal, de tentar resolver essa questão do conselho de classe de uma forma mais simples, para que ninguém se sobrecarregue. E a gente pode pegar um período desse sábado letivo para fazer esse pré-conselho, né? A gente anota essas informações e passa para a direção, para quem tiver que passar, que eu acho que dessa forma fica mais fácil e não sobrecarrega ninguém. E não precisa fazer uma escala de reuniões, alguma coisa do tipo assim. A gente já vai fazer no sábado e vamos passar a demanda para a Fabíola. E aí ela pega a demanda e passa para a direção posteriormente. Thaís, eu me preocupo um pouco porque deveria ser de letivo com a criança, né? E no caso do pré-conselho pode ser feito nos horários de coordenação. Então, o ideal é que realmente fosse aula. Eu sei que está complicado para vocês estão sobrecarregados, mas nesse momento, na atual circunstância, o ideal é que fosse de letivo mesmo, tá bom? E aí Mas a gente vai dar... Ah. A gente vai dar aula normal. Nosso período, nosso horário mais ou menos de aula. Seria no Pelo período menos da as professoras. Isso. Como ele é um dia letivo, é um dia de aula, então é coordenação e aula, né? Coordenação e regência. Então, nessa parte da coordenação, seria essa reunião, esse pré-conselho, e à tarde a gente ia ter a nossa aula normal.
esse preconselho eu acho até importante, né? Até para vocês já fazerem um levantamento de todas as demandas, das dificuldades, daquilo que vocês precisam, para a gente resolver para o próximo bimestre, né? Então, assim, se quiserem fazer, tranquilo, isso aí não tem problema não, tá bom? Ok, obrigada. Mais alguma coisa? A colega perguntou, gente, sobre o relatório de atividades, já que sábado é dia letivo, né? Então a entrega do relatório de atividades fica para sábado. Isso, aí É pode o entregar outro, no né? sábado, não tem problema, porque vocês vão ter que registrar as atividades do sábado, né? Então é isso mesmo. Beleza, pessoal. Então, boa tarde aí a todos. Só complementando, então, nessas informações que foram dadas, né, sobre esses sábados letivos, né, a gente vai ter aqui um total de 5 sábados letivos neste ano letivo de 2020. O primeiro deles é agora, dia 8 de agosto, né? A Suplave, inclusive, editou uma circular para tratar desse tema. E não é nosso caso, talvez pelo fato de ter educação com movimento, mas para cada um desses sábados letivos foi atribuído um dia da semana correspondente, né? Então, a título de curiosidade, esse próximo dia 8 de agosto, o dia correspondente da semana é uma quinta-feira, tá bom? E aí, indo agora para os relatórios de atividades, é isso. Esta semana, ao contrário das demais que tinham 5 dias da semana, né? Ali de segunda a sexta-feira, esta semana a gente vai ter 6 dias da semana contando, portanto, o sábado, dia 8 de agosto, tá bom? Então, assim, acrescentar ali mais uma linha, né, à nossa tabela, colocando o sábado, como um dia de trabalho normal, tá bom? E já que é naturalmente um dia letivo. Você quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao diário? Ao que nós Bom, eu tenho aqui algumas, né, alguns lembretes aqui, e aí eu estava tratando desse tema para tentar resolver, né, assim, já tem mais algum assunto para tratar sobre esses sábados letivos, tem mais alguma dúvida, o pessoal tem algum questionamento, que eu tenho outros assuntos para tratar, sim. E aí, alguém tem alguma dúvida ainda em relação aos sábados letivos, especialmente este próximo? Eu vou entender isso então como um não. Pessoal, então assim, só dar alguns avisos aqui rápidos, né? Alguns lembretes, que são temas gerais aqui da escola, tanto administrativos, né? Como também da secretaria. Mas aí, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Por aqueles ali que, felizmente, são a maioria que estão encaminhando os relatórios de atividades no prazo, certinho, beleza. Muito obrigado. Aos que preencheram também o formulário do Educacenso, isso ajuda bastante no nosso trabalho, no meio do Marcelo. Mas eu queria reforçar, então, o pedido especialmente em relação aos relatórios do Educacenso. Eu disponibilizei esse formulário já tem 2 semanas. Eu fiz um lembrete esta semana, da necessidade de preenchimento desse formulário. E desse último lembrete para cá, 3 pessoas preencheram, né? E essas informações, elas são muito importantes, como eu já disse em outros momentos, né? Entre outras coisas, isso traz recurso para a escola, né? Então é fundamental que a gente preencha essas informações. A gente tem até o final desse mês de agosto para fazer todos os lançamentos ali relativos ao Educacenso. Então eu só gostaria de reforçar com vocês o pedido de preencher esse formulário para que a gente possa dar seguimento ao lançamento dessas informações no site do Educacenso, tá bom? Outra coisa que muitos têm reclamado, e é um problema que nós todos estamos enfrentando, é em relação à instabilidade do sistema, tá bom? E aí não é só o Educar, é o Educar, é o SEI, é o CIGEP, é o próprio site da Secretaria de Educação. A notícia
que estava disponível, inclusive, no site do GDF, site oficial do GDF, é que houve uma tentativa de invasão, né, ao sistema, e aí os sistemas de defesa da secretaria, né, conseguiram impedir que o acesso fosse bem sucedido, mas isso trouxe essa instabilidade que eles disseram que estão tentando corrigir. Então, alguns professores, perdão, me relataram que têm tentado fazer o acesso ao Educar e têm recebido uma mensagem de atividade suspensa, suspeita esqueci, de fraude, esqueci, pessoal, como é que é. Mas, enfim, isso está aparecendo para todos, inclusive para mim. Hoje, depois de diversas tentativas, é que eu consegui acessar o Educar, né? Então, essa instabilidade todos nós estamos enfrentando. O que foi dito é que estão tentando resolver esse problema, mas ainda não tem um prazo assim definido para quando isso será resolvido e o sistema voltará ali a trabalhar com a estabilidade que se precisa, né? Beleza? E aí outra coisa, então reforçando, né? Os RAV, os modelos já estão disponíveis na nossa sala de aula para que vocês possam preenchê-los, editá-los. E eu aproveito só para lembrar, porque também foi perguntado, em relação ao RDIA, né? Já tem ali, eu acho que 2 anos que o RDIA é feito no próprio Educar, tá bom? Então, nesse sentido, não há que se falar em modelo de RDIA, né? Visto que ele vai ser feito dentro do próprio sistema, beleza? Bom, do lado de cá era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Obrigado, Elcio. Pessoal, então nós podemos encerrar, né? Acredito que a proposta já foi colocada, a Beth já falou também, o Elcio deu alguns esclarecimentos, e como nosso horário aqui já vai chegando nas 3h30, né? Vamos tentar terminar dentro aqui do nosso tempo, para que vocês também não se cansem muito. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos, a compreensão, inclusive a parceria, né? A gente sabe que se não houver parceria, não adianta pensar em nada, propor nada, né? Porque no final das contas, quem efetiva o trabalho são vocês, né? Nós gostaríamos que essa proposta ela fosse ressignificada para a realidade de cada um, para a realidade de cada turma, né? Com certeza vocês têm ideias aí muito mais legais de transformar isso em atividades do que muita coisa que eu coloquei aqui. Então, vocês têm toda essa liberdade, né, de usar a criatividade, usar as ideias, ressignificar, colocar lá para funcionar, e aí a gente conta com vocês para isso, tá bom? Então, muito obrigado, tenham uma ótima tarde, e eu vou já disponibilizei a proposta no grupo, tá, de WhatsApp, e aí eu vou colocar também a proposta na nossa sala de supervisão, juntamente com o vídeo, quando ele for baixado, tá bom? Boa tarde a todos, fiquem bem, um ótimo resto de semana para vocês. Boa tarde, gente. Até mais. Boa tarde.